ZYT 331, Rádio Alternativa FM, Sistema Comunitário de Comunicação, Barra do Corda, Maranhão. A rádio com a melhor programação. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Alternativa. A partir de agora, você vai ouvir mais um campeão de audiência. Programa Boa Tarde, Cidade. Apresentação Damião Gomes. Boa cidade, muito boa tarde. Estamos chegando aqui pelas zonas sonoras da sua Rádio Alternativa FM 104,1 com o nosso programa Boa Tarde, Cidade. A partir de agora só os melhores sucessos, só as melhores músicas. Você comigo, eu com você e o sucesso interligando a programação da sua Alternativa FM. Hoje, quarta-feira, dia 19 de novembro de 2014. Clima super agradável, tarde gostosa, tarde legal. Você comigo, eu com você e o nosso programa Boa Tarde, Cidade. Daqui a pouquinho os telefones liberados para você ligar, para você participar, para você interagir, fazer a nossa programação 3643-4515, 8117-6390. Você liga, você pede o seu sucesso, você interage em nossa programação. Hoje também teremos a participação super especial do pastor Onésimo, da Igreja Assembleia de Deus, que vai bater aquele papo gostoso, vai conversar com a gente, vai falar da palavra de Deus, vai falar do trabalho da Assembleia de Deus aqui em Barra do Corda, desse grande evento que está acontecendo em nossa cidade. Então, a partir das 13 horas aqui no nosso Boa Tarde Cidade, a participação especial do nosso pastor Onésimo. Gente fina, gente super legal, e você não pode perder aqui no nosso programa Boa Tarde Cidade. São 13 horas e 9 minutos aqui na cidade de Barra do Corda, e como a gente já havia anunciado no começo do programa, já está aqui nos estúdios da nossa emissora para conversar com a gente, para bater um papo legal, falar um pouquinho do seu trabalho, do trabalho da Assembleia de Deus aqui na cidade de Barra do Corda, falar também desta semana missionária que está acontecendo em nossa cidade. O nosso querido amigo pastor Onésimo, que já está sentado com a gente aqui, já vai dar o seu boa tarde inicial, as suas considerações para o público ouvinte da Rádio Alternativa. Pastor, satisfação muito grande, fiquei muito feliz em o senhor ter aceitado o convite. Obrigado pelo carinho, pela consideração, pelo voto de credibilidade que está dando ao nosso programa, e os microfones da Rádio Alternativa FM estão à sua inteira disposição. Muito bem, quero antes de tudo agradecer a Deus pela oportunidade de estar participando neste espaço aberto aqui pelo Damião Gomes, no seu programa Boa Tarde Cidade, e agradecendo com muita alegria realmente de estar pela primeira vez participando de um programa que não seja um programa evangélico, para esclarecer, para trazer uma mensagem aos corações ouvintes. De já louvo a Deus pela iniciativa do Damião, porque nós devemos realmente nos preocuparmos com Deus e transmitir esta palavra, uma palavra que é de paz, uma palavra que vem realmente do céu, e que todos nós precisamos lembrar que existe um Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, que controla todo o universo, esse Deus que nós servimos, e com certeza temos uma palavra esta tarde para trazer para o público ouvinte aí do Boa Tarde Cidade. Muito bem, pastor, eu pedi para que no nosso começo de conversa aqui, que a gente vai bater esse papo com o nosso público ouvinte. Desde já também quero dizer que daqui a pouquinho o telefone vai estar liberado para o pessoal ligar, para o pessoal participar, fazer perguntas ao nosso querido amigo pastor Onésimo, né? Onésimo. E quero que o senhor traga uma palavra, eu acho que até para
abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa desempenhar nessa tarde um bom trabalho, um trabalho esclarecedor para o nosso público ouvinte aqui da nossa querida Rádio Alternativa FM. Muito bem. Eu quero trazer uma palavra, já aproveitando aqui o espaço aberto, e o nosso tempo é um pouco resumido, não podemos nos estender muito, mas eu quero ler um texto da Palavra de Deus e trazer para os amigos, ouvintes do programa Boa Tarde Cidade, que nós temos o direito de sermos felizes, temos o direito de aproveitarmos a vida enquanto estamos aqui nessa terra, mas temos a certeza que um dia estaremos passando desta vida para outra e que existe sim uma vida após a morte, e nós precisamos nos preocupar com ela hoje, porque depois, já estive até conversando aqui com o Damião, não tem mais o que fazer depois da morte, então precisamos nos preocupar antes para que saibamos qual será o nosso destino após a morte. No capítulo 14 do Evangelho de São João, nos versículos 1 a seguir, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. São palavras do próprio Jesus Cristo quando esteve aqui na terra, antes de ir para os céus, quando ele havia já ressuscitado. Ele aqui, numa despedida para os seus discípulos, ele diz para os seus discípulos que estaria indo para os céus, mas que ele voltaria uma outra vez para levar aqueles que o seguissem. E existe, Damião, uma frase, uma palavra, que muitas pessoas talvez tenham um entendimento errado. Por exemplo, todos acreditam que são cristãos, mas a palavra cristão significa exatamente seguidor de Cristo, né? Aqueles que fazem o que Cristo faz, o que ele fazia, ou que fazem aquilo que ele exige na sua palavra. Então ele disse que voltaria para buscar, para morar nos céus, na casa que ele foi preparar, as pessoas que obedecessem o que ele havia ensinado. E o que nós temos observado é que muitas pessoas têm se esquecido de Deus, se esquecido de Jesus, esquecido daquilo que ele tem exigido para aqueles que querem morar nos céus. Eu costumo dizer, quando eu tenho oportunidade nas minhas pregações, que as pessoas, se você perguntar para qualquer pessoa para onde ele vai quando morrer, ele vai dizer que vai para o céu. Poucos têm essa consciência, como você me citou agora há pouco, alguém que tinha certeza que quando morresse ia para o inferno por causa dos seus atos, por causa das suas atitudes, por causa dos seus feitos aqui. Então isso é exatamente o que Jesus está dizendo: venham buscar um povo zeloso e de boas obras. Nós temos que nos preocupar com o próximo, nós temos que amar o próximo, temos que fazer o bem sem olhar a quem, temos que seguir exatamente o que Jesus fazia aqui na terra. Seguindo até um contexto aqui, que minha mãe costumava dizer, quando eu ainda era mais moço, que muitas vezes nós só nos lembramos de Deus na hora dos ais, né, pastor? Quando a gente está realmente necessitado, e depois a gente pede, recebe a graça, recebe a bênção, o milagre, mas não se lembra de agradecer, não se lembra de louvar a Deus. Hoje a nossa realidade na nossa sociedade brasileira, por que dizer não, numa sociedade mundial, é que as pessoas estão se esquecendo de Deus, achando que Jesus passou, foi legal, mas já acabou. E não é desse jeito. Jesus está aí todo dia se inovando, se atualizando a realidade de cada época, de cada tempo, trazendo a sua mensagem de fé, de amor, de perdão. Existe um trecho na Bíblia que diz que Deus não quer que ninguém vá para o inferno, que ele fez o inferno para Satanás e para seus anjos, mas que muitos estão se encaminhando a passos largos para lá por conta própria, porque Deus não é tirano. Ele deu um livre arbítrio para que o homem ele possa escolher qual caminho seguir. Eu até brincando com a minha cunhada Wanda essa semana, eu digo, Satanás que é um pouco enxerido, descarado, ele chega, ele entra sem pedir licença. Jesus não, ele fala assim: eu estou à porta, bata-me
que eu vou atender, não é verdade, pastor? Isso, verdade. Olha, Damião, as pessoas, como você acabou de citar, eu sofro de hérnia de disco e fui me consultar com o doutor Ariosto lá em Grajaú. Viajei, paguei uma consulta, cheguei lá, esperei. No momento de ser atendido, o doutor Ariosto simplesmente começou a me falar de Deus. Eu, como pastor, começou a me falar de Deus. Olha, essas dores, essas coisas são mínimos. Nós temos motivos para agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, motivos de sobra todo dia. Por exemplo, você acorda de manhã e olhar assim, eu estou de pé, eu tenho que me alimentar, meu café da manhã, eu tenho onde dormir, e onde muitos aí, às vezes vizinhos, na sua própria cidade, você não tem. Essas pessoas que não têm esta liberdade, outros estão presos, outros estão no leito, já esperando o momento da morte. Você, por uma simples dor, reclama e tudo, e não tem a iniciativa de agradecer a Deus. Deus, Ele quer que nós sejamos gratos pelo dom da vida, pelo alimento, pelo vestir, por tudo. E nós só queremos um Deus que nos dê mais, Às vezes na hora da oração, dobrando nossos joelhos, ou mesmo em pé, de qualquer jeito, Senhor, eu estou precisando, como você citou. Na hora da aflição, lembra de Deus. Na hora da alegria, lembra de dar uma festa e se esquece totalmente de Deus. É verdade. E o senhor relatando essa situação aí, eu me lembro de uma vez, eu sofro de catarata congênita, é um problema na visão. Eu só tenho 50% no olho direito e um pouquinho menos no olho esquerdo. E uma pessoa chegou até mim, aí falou o seguinte: Damião, responde para mim, tu nasceu com esse problema na visão, tu tem que usar esse óculos de uma lente muito forte, tu nunca pensou em tirar a tua vida, não? Porque eu acho que deve ser muito triste a pessoa viver com um problema de vista desse, tendo que usar um fundo de garrafa na cara. Eu falei: olha, eu vou lhe responder com educação, sensatamente, para você entender como é que funciona a coisa. Eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, sempre quando eu vou me deitar, quando eu me levanto, conforme o senhor já frisou aí. Eu hoje sou um cara casado, e eu costumo dizer, eu sempre, antes de fechar os olhos para dormir, eu pergunto à minha esposa se tem alguma divergência do dia de hoje, para que no nascer do sol de um novo dia, a gente não traga problemas do dia anterior. Então eu respondi para essa pessoa, na época eu ainda era solteiro, eu falei: não, filha, pelo contrário, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu não sei como cada um vê as dificuldades que a vida impõe para si no decorrer dos anos, mas eu tenho essa minha deficiência, para mim é uma responsabilidade. Se Deus permitiu que eu nascesse com esse problema de visão, é porque Ele confia que eu vou carregar essa responsabilidade por toda a minha vida. E eu vou procurar fazer o quê? Eu vou procurar me adaptar e tentar viver no meio dessa sociedade que muitas vezes não reconhece o valor de pessoas que têm alguma deficiência, não tem um problema que não consegue andar, não consegue ouvir, não consegue enxergar, mas que são filhos de Deus, são pessoas que têm os seus dons, têm os seus talentos, conseguem ter uma vida social normal, se adaptar. Eu, por exemplo, já andei boa parte desse país, eu não conheço o Brasil todo não, mas um pedacinho dele eu já andei, graças a meu bom Deus, com o meu problema de visão. Muitas viagens eu fiz sozinho, como na primeira vez que visitei aqui a cidade de Barra do Corda, vim sozinho, somente eu e Deus, lá da minha região. O pessoal dizia: você vai se perder. Eu digo: vou não, porque o Deus que eu acredito, Ele vai me guiar, Ele vai me mostrar as placas, Ele vai me mostrar os pontos, as pessoas, e as pessoas também ajudam a gente. As pessoas, elas se solidarizam com a gente, procura, se precisa de ajuda. O nosso povo, o que eu encontrei aqui na Barra do Corda, o povo maranhense, ele é muito bom, um povo muito acolhedor, uma cidade que tem um carinho com quem chega, muito bacana, é um pessoal, gente fina mesmo. Realmente me faltam até adjetivos para descrever as qualidades da população aqui da cidade de Barra do Corda. Então eu fico muito feliz em hoje estar residindo aqui nessa cidade e estar encontrando pessoas boas, assim igualmente ao senhor, pastor. Uma pessoa bacana, gente fina, e dá para mim levar a minha vida, graças a Deus, do meu jeito, com a minha deficiência, muitas vezes com os nossos erros de português,
mas que estou aqui no batente trabalhando, eu não deixei o problema que eu tenho me abater. Dizer, eu vou ficar na minha casa com a boca escancarada e cheia de dentes esperando a morte chegar, como diz a música do Raul Seixas. Não, eu boto a minha cara. Quando eu comecei a trabalhar no rádio, primeiro aqui na Rádio Difusora AM e depois aqui na Alternativa FM, um projeto aqui da minha amiga Suzete Souza e da dona Jane, uma pessoa maravilhosa, que ela disse, olha, aqui você não vai ter sonoplasta, você vai ter que fazer os dois trabalhos. Eu digo, eu vou topar o desafio, por quê? Se der certo, louvado seja Deus. Se não der, mas eu tentei, graças a Deus está dando, o programa está tendo retorno, as pessoas estão participando, estão gostando do nosso trabalho, e eu fico muito feliz e agradecido primeiramente a Deus e depois a toda a sociedade cordina que nos acolheu, que nos acolhe a cada dia e que entende a nossa mensagem e que curte o nosso trabalho. Não é verdade, pastor? É verdade. Olha, Damião, essa questão é bem interessante frisar. É uma questão de ponto de vista, né? Você tem o entendimento, e a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que essa transformação vem exatamente pelo entendimento. É isso que nós pregamos, é isso que a Assembleia de Deus e outras religiões sadias pregam, exatamente isso. Que a transformação, quando a gente apresenta Jesus e você será uma nova pessoa, é porque o Senhor vai fazer com que a sua mente se transforme e você entenda que a forma que você é, a dificuldade que você enfrenta, tudo é permissão de Deus, foi Deus quem quis assim. A partir do momento que você entende isso, você passa a viver melhor, mais confiante, passa a aceitar alguma deficiência, alguma situação que você enfrenta na vida com outros olhos, com outra forma de pensar. Então, no versículo que eu acabei de citar, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tudo na nossa vida está sob a vontade de Deus, desde que nós entendamos que Deus está no controle de todas as coisas. Muito bem, pastor. São 13 horas e 23 minutos aqui na cidade de Barra do Corda. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidade. Hoje um programa super especial com o nosso querido pastor Anésimo, da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Barra do Corda. Pastor, retomando a nossa conversa aqui, vamos falar um pouquinho agora do senhor. O senhor é natural aqui de Barra do Corda mesmo? Damião, eu sou natural de Imperatriz, mas muito novo ainda, saindo de lá, né? Meu pai é pastor também, que inclusive é o pastor Silvestre, que é o pastor presidente aqui em Barra do Corda. Eu sou um pastor auxiliar, assim como outros que tem também, que auxiliam no trabalho. E desde muito cedo ele já ingressou no ministério como pastor, e ele começou a mudar de uma cidade para outra, que a convenção era quem exigia isso, até chegar aqui em Barra do Corda. Passou por, pelo menos aí, entre povoados e cidades, passou por talvez umas 5 ou 6, antes de nós chegarmos aqui, depois de termos saído de Imperatriz, quando eu era ainda criança, né? Chegamos aqui, eu tinha, no ano de 86, meus 9 anos de idade, até então estamos por aqui. É isso aí. Aí, me fala uma coisa, o pastor Silvestre, há quantos anos que ele é dirigente, e hoje o principal dirigente, como você falou, aqui da Assembleia de Deus em Barra do Corda? Olha, o pastor Silvestre, desde talvez, eu não estou bem certo da data, mas eu creio que desde 81, por aí assim, 82, ele ingressou como pastor, e desde então está à disposição da convenção, que transfere às vezes de uma cidade para outra. E no ano de 86 ele foi transferido de Alto Alegre do Mearim para Barra do Corda, e está desde então. Teve um período que ele passou 1 ano e meio aproximadamente, saiu de Barra do Corda, foi para Santa Luzia do Tide, e de lá retornou novamente para Barra do Corda, a pedido inclusive da igreja de Barra do Corda, e permanece até hoje prestando serviço e trabalho aqui em Barra do Corda, né? Chegamos no caso em 86, estamos até hoje ainda trabalhando. Na graça de Deus, não é verdade? Graça de Deus. Pastor, essa semana está acontecendo aqui um evento da Assembleia de Deus, a Semana Missionária, ali no Espaço Cultural. Tem uma tenda montada ali, desde o último sábado começou esse evento. Eu tive a oportunidade de acompanhar
com mais exatidão a abertura e a noite de ontem, ao qual participei do começo até o fim. Fale um pouquinho para a gente deste evento, da importância desse trabalho, desta semana missionária que é desenvolvida pela igreja Assembleia de Deus aqui desta cidade. Verdade, Damião. O trabalho que está acontecendo ali no espaço cultural é chamado de Tenda do Milagre, né? Que tem como presidente desse trabalho o pastor Júlio Ribeiro, que é de São Paulo, um dos grandes pregadores do nosso Brasil, da Assembleia de Deus, e ele entrou em contato com o pastor Silvestre, pedindo um auxílio, pedindo uma ajuda, e ele faz isso por todas as cidades que ele passa, tendo um apoio de um pastor, principalmente da Assembleia de Deus, para que ele possa ter onde hospedar e alguém que dê suporte para o seu trabalho. O objetivo da Tenda do Milagre é que realmente o pastor Júlio Ribeiro é um homem usado por Deus nessa área de milagres, que nós entendemos que milagre é um dom que Deus dá para ser usado por pessoas, por seres humanos. Não são todos que têm, são alguns escolhidos por Deus para ter esse dom. Por isso ele, pastor Júlio Ribeiro, com a sua equipe, tem esse trabalho que já passou por várias cidades aqui no Maranhão e veio para passar 10 dias aqui em Barra do Corda. E desde sábado, como você falou, esteve lá na abertura. Ele só chegou ontem, pois tinha um compromisso com a sua convenção, e chegou ontem já à tarde, ministrou a palavra de Deus. Podemos ver, você estava lá, e ver que realmente existe uma diferença, né? Deus realmente opera maravilhas, milagres na vida das pessoas, e é um trabalho diferenciado, porque também existe uma certa cultura e as pessoas não querem ou não gostam de estar entrando em igrejas. Algumas pessoas têm esse tabu: eu não sou evangélico, eu não vou, às vezes vão me convencer, vão me obrigar a aceitar. E a tenda, ela abrange um todo, todas as religiões, pessoas evangélicas, não evangélicas, umbandistas, espíritas, qualquer pessoa que queira fica mais à vontade por não estar entre quatro paredes, estar ali debaixo de uma tenda, com oportunidade de ficar à vontade para sair na hora que quiser, entrar. Então, a tenda tem esse objetivo e essa facilidade de ter mais frequência de pessoas, e esse é realmente o objetivo: alcançar o quanto mais pessoas melhores, pessoas que estão precisando de milagres, pessoas que estão precisando fazer uma aliança com Deus, se aproximar de Deus, não querem assumir um compromisso com uma religião, uma denominação, vamos assim dizer. Vá lá conhecer, vá ver de perto, para contar de certo, como diz o ditado. A prova maior disso aí, eu vou lhe dizer, porque eu sou católico, como a gente estava conversando em off aqui, de uma família tradicional católica, lá na minha região, no estado do Rio Grande do Norte. Não vou me associar a esse público que não vai à igreja, como o senhor falou. Eu sempre estou ouvindo a palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus, ela não tem placa, tem salvação. Então eu gosto de ouvir, de buscar o alimento para minha alma, porque eu costumo dizer que arroz e feijão alimentam o corpo, mas o alimento da alma é a oração, é a sua comunhão espiritual com Deus, é aquele momento que você vai conversar com Deus, vai agradecer pelas bênçãos recebidas, vai pedir graça para você, para a sua família, para a sua comunidade. Então eu vou em todas as igrejas. Eu já tive a oportunidade de ir aqui na cidade de Barra do Corda. Eu já fui na Igreja Batista da Paz, já dei uma passada na Igreja Internacional da Graça de Deus, já acompanhei algumas missas católicas, porque eu tenho uma posição comigo que a palavra de Deus, ela não tem religião, ela tem salvação. A placa da igreja não salva. O que salva é você buscar a Deus, é você buscar o Evangelho, é você buscar a pessoa de Jesus, que é o nosso único mediador entre Deus, o único e verdadeiro e suficiente Salvador. É isso que as pessoas precisam realmente entender, que não há outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. Eu acho que o senhor, como um ministrador, um ministrante da palavra de Deus, pode endossar com mais exatidão isso que a gente está citando aqui. É verdade. A questão de placa de igreja, isso se restringe mais para que as pessoas tenham um apoio. Por exemplo, nós, a Assembleia de Deus, nós temos uma convenção, temos pastores que nós estamos
submissos a ele, são pessoas que têm uma certa organização, mas não é isso que leva para o céu, não é isso. O objetivo não é ter mais número de pessoas, mas sim que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo. Esse é o objetivo da gente pregar o Evangelho. E a tenda do milagre tem exatamente esse objetivo. O objetivo maior é a salvação de almas. Pessoas que entendam que precisam deixar o mundo de pecado, o mundo das drogas, o mundo da prostituição e se voltarem mais para Deus. Esse é o objetivo da tenda do milagre maior. Milagre é para quem Deus quiser fazer o milagre. É um dom dele, ele dá para quem ele quer, ele faz com quem ele quer. Por exemplo, está lá tantas pessoas doentes, mas só alguns foram curados. Por que Deus não curou todos? Porque o dom é dele, ele só cura quem ele quer, não depende de nós, estamos exigindo de Deus que ele faça algo para nós. Então, ele está no controle de tudo, ele é soberano, ele faz o que ele quer, no momento que ele quer, com quem ele quiser. Então, nós só precisamos estar no lugar certo, na hora certa, e as coisas vão acontecer melhor para as nossas vidas. Eu, compartilhando aqui, como a gente estava conversando em off há poucos instantes, é tão comprovado as maravilhas que Deus faz na vida daquele que vai buscar a sua presença, naqueles que escutam a sua palavra, que procuram praticar a sua mensagem, divulgar. Como já falei, não importa a religião, o importante, o centro é Jesus, é Deus, é a salvação, é escapar do inferno, né, pastor? No português mais claro, que eu estava falando para o senhor e quero compartilhar com os ouvintes da Barra do Corda, que católico sou, mas o meu casamento foi feito pelo pastor Jerônimo da Assembleia de Deus, da minha cidade, lá de Paraná, uma pessoa abençoada por Deus, que tem desenvolvido um trabalho excepcional naquela cidade. Eu até brincando com ele, eu digo: pastor, o senhor não vai abrir uma igreja, o senhor vai abrir uma oficina. Por quê, irmão? Eu digo: porque a igreja, ela é uma oficina. Você entra doente, você sai bom. Ela é uma fábrica de almas. Ela lá é onde o torto se endireita, como diziam os mais antigos. É onde aquele que vai, muitas vezes, eu conheço testemunhos de pessoas que foi para a igreja alcoolizado, se converteu bêbado. E muita gente dizia: esse bêbado amanhã estava no bar. E hoje está aí pregando a palavra de Deus. Eu sou prova viva, sou testemunha viva disso aí. E que o milagre, ele acontece quando você deixa Jesus entrar na sua vida. Agradecer publicamente aqui a nossa querida irmã Fátima, ali da rua Rio Purus, ela que cedeu o número do telefone do senhor para que a gente pudesse entrar em contato. Para a senhora, dona Fátima, um grande abraço. Que Deus continue lhe abençoando grandemente. Tu que és uma pessoa maravilhosa aqui dessa cidade, uma figura extraordinária, como diz o cantador de viola Raimundo Borges, lá da minha região, que sempre nos acolheu com carinho, nos dá sempre uma atenção muito especial. Então, para a senhora, dona Fátima, para toda a sua família, o nosso boa tarde. Que Deus a abençoe e muito obrigado por essa iniciativa, por essa compreensão de me passar o telefone do pastor Onésimo para que a gente pudesse trazer ele aqui hoje no programa. E ao senhor, pastor, eu quero dizer que o senhor é uma pessoa abençoada, é um cara que é usado por Deus, é mais um mecânico de almas que traz e salva vidas aqui nessa cidade de Barra do Corda. Muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho que deu ao nosso programa. Fiquei muito feliz e honrado com a visita do senhor. Dizer que as portas estão sempre abertas. Sempre que precisar, liga pra gente. Damião, eu quero divulgar um negócio lá no programa hoje. E aqui o senhor vai ter o espaço aberto, vai ter vez, vai ter voz. Não só o senhor, mas todos os nossos amigos, irmãos da Assembleia de Deus e de todas as igrejas aqui de nossa cidade. Eu, quando comecei a fazer esse programa aqui na rádio, eu falei para a nossa querida Jane, que é a dona aqui da emissora, que eu queria fazer um programa para priorizar a nossa cidade, para trazer o que a nossa cidade tem de melhor para o rádio, para trazer a cultura, as manifestações religiosas,
o que a Barra do Corda tem a oferecer para os barracordenses e para aqueles que chegam, seja para visitar, seja para morar em nossa cidade. Pastor, Deus o abençoe, o ilumine na sua caminhada, e para fechar, eu queria que o senhor fizesse uma oração abençoando a todos os nossos ouvintes aqui da Alternativa FM. Ok, eu gostaria, antes da oração, só também agradecer pelo espaço, pelo convite, também a irmã Fátima, né, a vizinha lá do Damião, pessoa que nós amamos, Fátima Lucena, Neide, sua mãe Maria, todos da família lá, Deus abençoe em nome de Jesus, e dizer que nós estamos à disposição, sempre que precisar, nós estamos, assim como os outros pastores também, de outras denominações, e muito obrigado mesmo pelo convite, eu estou muito alegre por ter participado, gostei muito aqui do programa, e estamos à disposição para atender ao chamado. Vamos agora orar. Querido Deus e Pai Celestial, somos gratos a Ti, meu Deus, pela oportunidade de estarmos transmitindo a Tua palavra, batendo este papo aqui, Senhor, com o Damião e com os seus ouvintes do programa Boa Tarde Cidade. Queremos Te pedir que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida destes amigos radioouvintes. Que o Senhor possa tocar em cada coração, que o Teu Santo Espírito visite cada um neste momento, suprindo as necessidades de cada um. Pai querido, desperta-nos a nos aproximarmos mais de Ti, a Te buscarmos com coração verdadeiro e sincero, é o que nós Te pedimos, e assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.